Como a multa de um contrato deve ser calculada? Então você tem um contrato e você sabe que existe um prazo de permanência, ou seja, eu tenho que ficar lá. Vou dar um exemplo para ser mais fácil o cálculo e que a maioria das empresas vai ver isso, que é um contrato de 24 meses. Mas como é que você calcula isso? Ele deve ser, ou seja, esse valor proporcional pelo tempo que falta para você terminar o contrato. Então, se você tem um contrato de 24 meses, você está com 4 meses, faltam 20. Se você está nesse contrato há 1 ano, faltam 2. Não, falta 1 ano só, o contrato é de 24. 1 mais 1, 24 meses. 1 ano, 12 meses, faltam mais 12. Então, tem diversas opções. É ver o tempo que falta para encerrar aquele prazo de vigência. E também tem que ser proporcional ao benefício. E aí, tem prestadora que atua de uma forma, prestadora que atua de outra. E aí existem variações. Algumas cobram um valor fixo por mês, e aí independente do valor do plano. Outras cobram um valor do plano, outras é um valor proporcional do plano, e outras é um percentual daquele valor em si que ia ser pago para a prestadora durante o tempo do contrato. Exemplo, em 24 meses você vai gastar 10 mil reais com aquela prestação de serviço. E a forma de calcular é 30% do valor mensal multiplicado pelos meses que faltam. E aí você tem esse cálculo. Outras é 50 reais, por exemplo, pelo mês que falta. Aí você pega 50 vezes a quantidade de linhas daquele contrato que você quer cancelar, vezes a quantidade de meses. Outras, se ele der outro valor, é o mesmo fluxo, o mesmo cálculo. Qual é o valor para cada linha daquele contrato, vezes quantidade de meses, e vezes a quantidade de linhas que você quer fazer aquela ação. E aí você chega no valor total da multa contratual que está sendo estipulada. Só para você entender. E tudo isso deve ter no contrato de permanência, porque o contrato de permanência é quem estipula a multa. O contrato normal do plano de serviço, ele tem lá todas as informações dos planos, valores, composições, a negociação que foi feita. E a parte de multa contratual é no documento separado, que é o contrato de permanência, o contrato de fidelização, que a gente chama de fidelidade. Qual é a fidelidade dessa linha? É tanto. Tem tais planos aqui, tais serviços, tais aparelhos, uma é a composição e tem essa informação. Lembrando que aparelho, se for comodato, também tem que ter lá o valor mensal de multa. Se for um aparelho em venda, normalmente não se tem uma multa, tá? O que acontece é uma antecipação das parcelas que faltam para o término daquele contrato. Então, exemplo, se você está lá com um contrato de 24 meses e você passou 14 meses e a parcela do aparelho é R$20. Então você pega os 10 meses que falta, vezes os R$20 e é o valor de um aparelho que está, por exemplo, nesse tipo de situação. E aí você avalia esse tipo de situação para você saber quais são os valores. E multa contratual pode ser de plano, pode ser de aparelho, normalmente são os benefícios que a gente recebe, mas em questão de aparelho pode ter essa situação de antecipação das parcelas também, que você tem que ficar ciente em todos os valores que a empresa pode ser cobrado por aquele encerramento de contrato. Então, essa multa ela deve ser proporcional e você deve calcular isso, pelo menos você deve ter essa informação de preferência antes de fazer qualquer encerramento.